Todos irmãos com a paz do Senhor. Vamos falar um pouco do amor de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Se encontra em Mateus, versículo 14, capítulo 22. O tema diz: Jesus anda por cima do mar. Jesus, ou seja, Jesus anda sobre as águas. Meus irmãos, lê apenas 3 versículos aqui para ganharmos tempo. Vamos ler. E logo ordenou Jesus e os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Meus irmãos, se você pegar esse versículo, você lê esse versículo aqui, você vai entender que Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco, porque ele sentiu que os discípulos estavam cansados. Meus irmãos, Jesus manda os discípulos entrar no barco. Eles entram no barco e Jesus fica. Jesus continua orando. Jesus continua pregando a palavra para muitas pessoas. E logo, quando Jesus foi para o monte, Jesus subindo ao monte, Jesus chegou lá, ele percebeu algo estranho com os seus discípulos. Ele sentiu que seus discípulos estavam em dificuldade. O barco dos discípulos já estava no meio do mar. E os discípulos, desesperados, preocupados, veio um vento tão forte, meu irmão. E os discípulos não sabiam o que fazer. Que o barco foi para o meio do mar. Meus irmãos, Jesus, quando você passa por algo difícil, você pensa que Jesus não está olhando para você. Você pensa que Jesus não está do teu lado. Mas, meu irmão, é nessa hora que ele aparece. É por isso, meu irmão, que Jesus, escute o que eu vou dizer, continuar a palavra. Jesus, ele sentiu que os discípulos estavam em dificuldade. Ele passou a noite, chegando à noite, os discípulos estavam lá. E Jesus foi até eles. Jesus andando sobre as águas. Jesus começou a andar sobre as águas. Ó, irmão, o mistério aí. Ó, o mistério. Jesus andando sobre as águas. Os discípulos começaram a falar: quem é? Aquele ali é um fantasma? É um fantasma, será? Ele estava duvidoso. Ele só estava falando que era fantasma. Eles não estavam confiando que era Jesus de Nazaré. Jesus andando sobre as águas, se aproximando daquele barco. Eles falaram: é o fantasma.
E Jesus, não, sou eu, o Senhor. E Jesus se aproximou do barco. E Pedro fala: se for o Senhor mesmo, olha o mistério aí, viu? Mas para. Se for o Senhor mesmo, que eu venha até ti. E Jesus manda Pedro vir. Venha, Pedro. E Pedro, saindo desse barco, começou a andar sobre as águas, com medo. Não tirava os olhos de Jesus. Ele não tirava. De tanto medo, ele acabou, assim quando ele chegou perto de Jesus, ele se afundou e falou: me ajude-me. E Jesus pegando Pedro pelos braços: Pedro, homem de pouca fé, mistério. Meus irmãos, muitas vezes você passa por tanta prova, por tanta luta, que você pensa que Deus não está no controle. Meus irmãos, eu só digo uma coisa: Jesus, quando você está no barco, o barco pode vir tempestade, mas Jesus acalma a tempestade. Não importa o que vier, irmão, basta você ter fé, confiar nele, que Jesus, só ele que salva. Ele restaura, ele liberta, ele transforma, ele faz todas as coisas, meu irmão. Só basta nos dar o lugar. É por isso, meu irmão, que muitas das vezes nós pensamos que Jesus não está no nosso barco. Mas, irmão, Jesus, está do teu lado, Quando você está no barco, o barco pode balançar. O barco não vira, porque tem um homem que está do teu lado. E esse homem que está do teu lado é Jesus, que te guarda. É por isso, meus irmãos, Jesus, quando entrou no barco, os discípulos começaram a glorificar: esse é o Filho de Deus. Meus irmãos, só basta nós dar o lugar. Muitas das vezes, Jesus faz tudo por nós e nós não sabemos agradecer. Meus irmãos, nós temos que dizer que o Senhor é lindo, Ele é maravilhoso. Nós temos que dar o nosso melhor para Ele, porque só Ele que faz o impossível nas nossas vidas, na sua vida, na tua família. Só Deus que pode restaurar nossos corações. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, se inscreva-se lá no meu. É por isso, meu irmão, que devemos confiar em Deus. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos se nós vamos acordar. Nós pode dormir aqui, mas nós não sabemos que vai acordar. Só Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do teu amanhã. Jesus é fiel, irmão, para cumprir em nossas vidas. Só basta, meu irmão, como falei, nós ter fé, confiar. Nunca fica pensando que Jesus desistiu de você. Jesus sempre está do teu lado porque Ele te ama. Jesus é fiel em tua vida. E obrigado, meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Jesus está na casa.
Amém.